Bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai desenvolver uma aplicação de controle financeiro, controle de despesas. Aqui embaixo na descrição tem um link com um repositório onde você pode baixar o boilerplate inicial desse projeto, que já tem o HTML e o CSS prontos. E a gente vai focar só no JavaScript puro para desenvolver essa aplicação. Então aqui na tela a gente vê a interface desse controle de despesas, e se aqui no nome da transação a gente inserir salário com um valor de 4.000 e ou clicar em adicionar ou pressionar Enter, a gente vê que essa receita foi registrada aqui nas transações e esse valor foi refletido tanto aqui nas receitas como aqui em cima no saldo atual. E a cada vez que uma transação é adicionada, ela é salva no Local Storage. Então, se a gente recarregar a página, esse estado de transações permanece na página. E se a gente vier aqui no nome da transação, inserir plano de saúde com valor de menos 437, a gente vê que essa despesa foi adicionada na lista de transações e foi refletida tanto aqui no valor total das despesas, como aqui em cima no saldo atual, que foi subtraído por 437. Se a gente remover essa transação do plano de saúde, a gente vê que o saldo atual volta para 4.000, e se a gente recarregar a página, o estado das transações permanece, porque ele está armazenado no Local Storage. E é essa aplicação que a gente vai desenvolver agora. Então eu já baixei o repositório com os arquivos iniciais, que eu linkei aqui na descrição, e eu tenho um index.html com a marcação da aplicação, um style CSS com os estilos dela e um script.js vazio. Mais à frente, a gente vai armazenar o estado dessa aplicação no Local Storage, mas por enquanto, a primeira coisa que a gente vai fazer é declarar um array de objetos para a gente simular algumas transações. Então a gente vai inserir uma const dummy transactions que recebe um array. E dentro desse array, a gente vai inserir um objeto com uma propriedade ID, que recebe 1, uma propriedade name, que recebe bolo de brigadeiro, e uma propriedade amount, que recebe menos 20. Então, em cada objeto, a gente vai ter o ID, o nome e o valor da transação, que pode ser positivo ou negativo. Então eu vou inserir uma vírgula aqui no final dessa linha, e para duplicar essa linha 3 vezes, eu vou segurar Shift e Alt e vou pressionar seta para baixo 3 vezes. Então vou remover a vírgula do final da última linha, e o segundo objeto vai ter um ID 2 com o nome da transação chamada salário e com o valor 300. O próximo objeto vai ter um ID 3 com o nome torta de frango e com o valor menos 10, e o último objeto vai ter um ID 4 com o nome violão e vai ter o valor 150. E agora que a gente tem as nossas transações, a gente vai adicionar elas no DOM para que essa lista de transações, que é essa UL vazia, seja preenchida. E para fazer isso, a gente vai criar uma função que vai adicionar as transações no DOM. Então aqui abaixo, a gente vai inserir uma const add transaction into DOM, que recebe uma função com o parâmetro transaction, e dentro dessa função a gente vai gerar uma LI com os dados da transação e vamos inserir essa LI no DOM. E como que vai ser essa LI? Vai ser do jeitinho dessa LI comentada aqui no index.html. Então vou descomentar essa LI, vou recortar e vou indentar essa UL, vou salvar esse arquivo, e aqui dentro da função eu vou colar a LI, vou selecionar as linhas dela, vou segurar Ctrl e pressionar K e F para que essas linhas sejam indentadas. E é o seguinte, observa que essa LI tem uma classe minus e tem um sinal de menos aqui dentro do span. Ou seja, quando a gente for adicionar essa LI na lista de transações, se essa transação é uma despesa, a gente precisa inserir nessa LI uma classe minus e um sinal de subtração aqui dentro do span. Se essa transação é uma receita, a gente vai inserir na LI uma classe plus e dentro desse span a gente vai ter nenhum sinal de operação. Então nosso primeiro passo dentro dessa função
vai ser obter o operador matemático que essa transação vai ter. Como que a gente vai fazer isso? Como esse parâmetro transaction recebe um objeto que representa a transação, a gente pode verificar o valor da propriedade amount desse objeto. Se o valor é menor que 0, a gente pode armazenar um operador de subtração em uma const. Caso contrário, o operador que a gente vai armazenar nessa const é o operador de adição. Então a gente vai comentar essa marcação HTML e aqui acima a gente vai inserir uma const operator que recebe um ternário com a seguinte condição: transaction.amount é menor que 0. Se essa condição resultar em true, essa const operator vai armazenar uma string com um sinal de subtração. Se essa condição resultar em false, o valor da transação é positivo, então a const vai armazenar uma string com um sinal de adição. Vamos testar se esse código realmente está funcionando? Abaixo dessa const, a gente vai inserir um console.log do operator e abaixo da criação da função, a gente vai invocar ela e a gente vai passar como argumento esse primeiro objeto do array dummy transactions. Então, dummy transactions colchete 0. Se a gente salvar, a gente vê que como o valor dessa transação é menos 20, um operador de subtração foi exibido no console. Se aqui na invocação da add transaction into DOM, a gente inserir o segundo objeto do array, que está no index 1, e salvar, a gente vê o operador de adição exibido. Então agora que a gente obteve esse operador, a gente vai criar a nossa LI. Então a gente pode remover esse console.log daqui, e abaixo da operator, a gente vai inserir uma const LI que recebe a invocação do document.createElement. O createElement é um método do document que a gente pode usar para criar um novo elemento HTML. E a gente pode passar como argumento desse método o nome da tag que a gente quer criar. Então a gente vai inserir que a gente quer criar uma LI. E aqui abaixo a gente vai inserir uma classe nessa LI baseada no valor da propriedade amount da transação. Então abaixo da operator a gente vai inserir uma const chamada CSS class que também vai receber um ternário. Se o valor da transaction.amount é menor que 0, essa const vai armazenar uma string minus. Agora, se o valor da transaction.amount é maior que 0, a const CSS class vai armazenar uma string plus. Agora, como que a gente vai adicionar essa classe na LI? Para fazer isso, a gente pode usar um método da ClassList chamado add. E como argumento desse método, a gente vai inserir a classe que a gente quer adicionar no elemento, que é a CSS class. Aqui abaixo, a gente vai inserir li.ClassList e a invocação do método add. E como argumento desse método, a gente vai inserir a classe que a gente quer adicionar no elemento, que é a CSS class. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a LI e salvar, a gente vê a nossa LI com uma class plus, porque o objeto que está sendo recebido como parâmetro da função é esse segundo objeto do array, que a propriedade amount armazena um valor positivo. Se a gente passar a transação do index 0 para a invocação da função e salvar, como o valor da transação é menos 20, a gente vê uma classe minus na LI. Então agora que a gente criou a LI, a gente vai setar a marcação interna dela. Então aqui abaixo da adição da classe, a gente vai inserir li.innerHTML, que recebe uma template string. E se a gente inserir uma marcação HTML dentro dessa string, essa string vai ser convertida para HTML no momento em que essa atribuição acontecer. Então dentro dessa template string, a gente vai inserir essa marcação HTML que a LI tem dentro dela. Vamos remover essa LI comentada daqui e vamos substituir essa palavra salário pelo nome da transação. Então a gente vai inserir uma interpolação da transaction.name.
Dentro desse span, a gente vai substituir esse operador de subtração pelo operador que deve ser renderizado dependendo se é uma receita ou despesa, que é o operador que a gente está armazenando nessa const operator. Então a gente vai inserir uma interpolação da operator, um espaço e um R maiúsculo aqui na frente do valor. E aqui nesse valor, a gente pode inserir um espaço e inserir o valor da transação. Então, interpolação da transaction.amount. Só que observa que quando o número for negativo, ele já vai vir com esse sinal de subtração. Então, para não acontecer da string ser renderizada com dois sinais de subtração, aqui na transaction.amount, a gente pode usar o método ABS do math. O que o ABS faz? Ele vai retornar o valor absoluto do número, independente se o número é positivo ou negativo. Ou seja, se aqui no browser a gente invocar math.abs e passar uma string -1, ele vai retornar só o valor do número, que é 1. Se a gente inserir o número 2 negativo como argumento, ele retorna só o valor do número, que é 2. E se a gente inserir o número 2 positivo como argumento, só o valor do número é retornado. Então, como a gente quer remover o operador de subtração do valor da transaction.amount, a gente vai envolver ela na invocação do math.abs. Só que, obviamente, a gente não vai deixar essa expressão desse jeito aqui na interpolação. Então, aqui abaixo da const CSS class, a gente vai inserir uma const amount without operator que recebe essa invocação do math.abs. E nessa interpolação, a gente vai referenciar a amount without operator. Se a gente salvar, essa invocação está recebendo como argumento esse primeiro objeto do array, e esse primeiro objeto tem a amount recebendo -20. E aqui no console, se a gente expandir a nossa LI, a gente vê que o 20 foi renderizado sem o valor de subtração e que o operador de subtração foi renderizado aqui antes do valor da transação. Se a gente remover a amount with operator daqui e deixar essa interpolação só com a transaction.amount, se a gente salvar, a gente vê o -20 renderizado aqui dentro do span. Então eu vou voltar a amount with operator para essa interpolação, e agora que a nossa LI tem o nome da transação, tem o operador e o valor da transação, e tem o botão que vai remover essa transação da lista, a gente precisa inserir essa LI nessa UL vazia que a gente tem aqui no index.html. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa obter a referência da UL. Então, aqui no topo do código, a gente vai inserir uma const transactions UL que recebe a invocação do document.querySelector que recebe uma hash transactions. Se aqui abaixo da const a gente inserir um console.log e passar a transactions UL e salvar, a gente vê a referência da UL exibida no console. E agora que a gente tem essa referência, a gente pode remover esse console.log daqui, e aqui dentro da nossa função, talvez você esteja aí pensando que a gente pode usar a propriedade innerHTML para inserir essa LI dentro da UL. Vamos testar? Se a gente remover esse console.log daqui e inserir que a transactions UL.innerHTML recebe a LI e salvar, a gente vê que o que foi inserido na tela é uma string object HTML LI element. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque como essa LI foi criada através do JavaScript, ela não é uma string, ela é um objeto. E o valor que a innerHTML recebe precisa ser uma string. O que a gente faz nesse caso? A gente pode encadear na UL a invocação do método append. E o append vai receber como argumento o elemento que vai ser inserido dentro dessa UL, que é a LI. Então o que vai acontecer aqui? Esse método append,
insere esse elemento que ele recebeu como argumento como último filho desse elemento no qual ele foi encadeado. E isso significa que quando a gente estiver adicionando várias transações na nossa lista, a transação mais recente vai ser inserida como a última LI dentro da UL. Agora, se quando essa adição for feita, a gente quiser que a LI seja inserida como o primeiro filho da UL, ao invés do append, a gente vai usar um método prepend. Se a gente salvar, a gente vê na página que o bolo de brigadeiro foi adicionado à lista de transações, e se a gente inspecionar essa UL, a gente vê a nossa LI inserida aqui dentro da UL. Se a gente invocar a add transaction into DOM pela segunda vez e passar o objeto que está no index 1 e salvar, a gente vê que a LI com o salário, que é a transação mais recente que a gente acabou de adicionar, foi adicionada como primeiro filho na UL. E se a gente modificar o prepend para append e salvar, a gente vê que a LI com a transação mais recente, que é o salário, foi inserida como última filha da UL. Então agora que a gente já gerou a nossa LI, aqui abaixo a gente vai remover essas invocações e vamos declarar uma função chamada init. A init é a função que vai executar o preenchimento das informações do estado da aplicação quando a página for carregada. Ou seja, quando a página for carregada, a init vai adicionar as transações no DOM. Então a gente vai inserir uma const init que recebe uma função, e dentro dessa função a gente vai executar um loop que vai iterar por cada transação, que por enquanto é esse array dummy transactions. E a cada iteração, esse loop vai executar essa função add transaction into DOM, que a gente acabou de criar. Então a gente vai inserir dummy transactions.forEach e como argumento do forEach, a gente vai inserir a referência da add transaction into DOM. Se aqui abaixo a gente invocar a init e salvar, a gente vê as nossas transações na página. E se a gente inspecionar essa UL, a gente vê que ela contém as LIs com as classes e o conteúdo que a gente especificou. E o nosso próximo passo é fazer essa parte do topo da aplicação, que contém o saldo, as receitas e as despesas, funcionar. E a gente vai fazer isso através de uma função que vai refletir esses valores na tela. Então, acima da declaração da init, a gente vai inserir uma const update balance values que recebe uma função. E dentro dessa função, primeiro, a gente precisa obter os valores de cada transação, ou seja, os valores que essas propriedades amount estão armazenando. Como que a gente armazena múltiplos valores? A gente pode armazenar esses valores em um array. E como que a gente pode gerar um array só com esses valores que essas propriedades amount armazenam? Esse é um caso clássico para a gente usar o map, porque a gente pode iterar por esse array e gerar um novo array com a mesma quantidade de itens desse array original, mas com cada item transformado. Ou seja, a gente vai iterar por um array de objetos para gerar um array de números. Se você não está ligado em como que o map funciona, eu fiz um vídeo inteiro falando só sobre ele. É praticamente impossível você assistir esse vídeo praticando junto comigo e não entender como que o map funciona. Então depois dessa aula, assiste a aula sobre o map que eu vou deixar aqui na descrição, porque é nessa aula que você vai ter todo o conceito detalhado sobre como o map funciona, mais exemplos e casos de uso. Combinado? Então aqui dentro da update balance values, a gente vai inserir uma const transactions amounts que recebe dummy transactions.map. E o map vai receber uma função com o parâmetro transaction, que representa cada objeto do array dummy transactions, e a gente vai fazer essa função retornar para um novo array só o valor da propriedade amount desse objeto que está sendo recebido nesse parâmetro. Então transaction.amount. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log
que recebe a transactions amount, e aqui dentro da init, a gente invocar a update balance values e salvar, a gente vê no console um array com os valores de cada propriedade amount das nossas transações. Qual que é o nosso próximo passo? A gente pode calcular o valor total do saldo. E para fazer isso, a gente vai precisar somar e subtrair esses valores do array transactions amounts. Então, se a gente tem um array de números e quer transformar esse array em um número, esse é um caso típico de uso do reduce. O que é o reduce? Da mesma forma que os métodos map e filter, o reduce também recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item do array que está sendo iterado. E você vai usar o reduce quando você precisar reduzir o array a algum tipo de dado. E esse tipo de dado pode ser um objeto literal, pode ser uma string, pode ser um número, ou pode ser até mesmo um outro array. Então, desde já, é importante que você tenha em mente que, ao contrário dos métodos map e filter, o reduce tem poder e versatilidade para gerar um output que pode não ser um array. Vamos ver um exemplo simples para a gente pegar o conceito? Imagina que a gente tem um array de números e a gente quer obter a soma de todos esses números. Ou seja, a gente quer reduzir esse array a um único valor, um número. Eu vou limpar esse console e a gente vai digitar toda a estrutura básica inicial aqui no console. E depois disso eu vou explicar passo a passo cada detalhe de como ela vai funcionar. Então a gente vai declarar uma const numbers que recebe um array com os itens 1, 2 e 3. E aqui abaixo a gente vai declarar uma const sum que recebe a numbers com um reduce encadeado nela. E como argumento do reduce, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array. E como segundo argumento do reduce, a gente vai inserir um zero. Esse argumento é opcional, mas daqui a pouco a gente vai falar dele. Essa função vai receber os parâmetros accumulator e o parâmetro number. E essa função também pode receber mais dois parâmetros, que são o index e o array. Mas como a gente não vai usar eles agora, a gente não precisa especificar eles. E agora, a gente vai fazer com que essa função retorne accumulator somado ao number. Só isso. O que vai acontecer aqui? Essa função vai ser executada para cada item do array numbers. Na primeira vez em que essa função for executada, esse parâmetro accumulator vai receber esse zero e esse parâmetro number recebe o primeiro item do array, que é o número 1. 0 mais 1 é igual a 1, então esse 1 que a função está retornando vai ser atribuído implicitamente para o parâmetro accumulator. E agora, essa função vai ser executada pela segunda vez, e esse accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 1, e esse number armazena o segundo item do array, que é o número 2. 1 mais 2 resulta em 3. E esse 3 que a função retornou vai ser atribuído implicitamente para o accumulator. Agora, a função vai ser executada pela terceira e última vez, porque o array tem só 3 itens. Só que agora, o accumulator armazena o valor que a função retornou na execução passada, que foi 3, e o parâmetro number armazena o terceiro item do array, que é o número 3. 3 mais 3 resulta em 6. E como nesse ponto a função já foi executada para todos os itens do array, toda essa expressão agora retorna o último valor que a função retornou na última vez que ela foi executada, que é o 6. Então 6 foi atribuído para const sum. Então se a gente pressionar Enter e inserir a sum aqui embaixo, a gente vê que ela armazena 6. Ou seja, a gente pegou esse array numbers e reduzimos ele a um número. Então quando se trata do reduce, é fundamental você entender duas coisas. Essa função sempre precisa retornar um valor, e cada vez que esse valor é retornado,
o parâmetro accumulator recebe esse valor. E esse 0 aqui, serviu só para ser o valor do accumulator na primeira vez que a função foi executada? Exatamente. Depois da primeira execução da função, esquece que esse valor passado nesse argumento existe. Ele foi só um valor inicial, um ponto de partida para o accumulator. Só que é uma boa prática você especificar esse valor inicial para que você tenha uma representação explícita, visual, do tipo de dado que o reduce vai retornar quando a execução dele for finalizada, que nesse caso foi um número. Se esse valor não fosse especificado, na primeira vez que a função fosse executada, esse parâmetro accumulator corresponderia ao primeiro item do array e esse parâmetro number corresponderia ao segundo item do array. Na descrição desse vídeo também vai ter um link para uma aula onde eu falo com mais detalhes sobre o reduce. Então agora que a gente sabe como o reduce funciona, a gente vai usar ele para obter o saldo total das nossas transações. Então aqui abaixo da transactions amounts, a gente vai inserir uma const total que recebe transactions amounts.reduce. E o reduce recebe uma função com os parâmetros accumulator e transaction. E a cada execução dessa função, a gente vai fazer ela retornar o accumulator somado ao transaction, que é o item atual que está sendo iterado. E como segundo argumento do reduce, a gente vai inserir o valor inicial do accumulator, que é 0. O que vai acontecer aqui? Na primeira vez que essa função foi executada, o accumulator vai receber esse 0 que a gente passou como segundo argumento do reduce, e o transaction vai receber o primeiro item do transactions amounts, que é menos 20. E essa função vai retornar o resultado de 0 mais menos 20. Se aqui no console do browser a gente inserir 0 mais menos 20, a gente vê que o resultado é menos 20. Então a função vai retornar o resultado dessa expressão, que é menos 20, e esse menos 20 vai ser armazenado nesse parâmetro accumulator. Depois disso, essa função vai ser executada pela segunda vez, só que dessa vez o accumulator armazena menos 20 e o transaction armazena o segundo item do array, que é 300. Menos 20 mais 300 resulta em 280, então a função vai retornar o resultado dessa expressão, que é 280, e esse 280 vai ser armazenado nesse parâmetro accumulator. Depois disso, essa função vai ser executada pela terceira vez, só que dessa vez o accumulator armazena 280 e o transaction armazena o terceiro item do array, que é menos 10. 280 mais menos 10 resulta em 270. Então a função vai retornar o resultado dessa expressão, que é 270, e esse 270 vai ser armazenado no accumulator. Depois disso, essa função vai ser executada pela quarta e última vez, com o accumulator armazenando 270 e o transaction armazenando o quarto e último item do array, que é 150. 270 mais 150 resulta em 420. E como essa é a última execução da função, ela vai retornar 420 e toda essa invocação vai resultar em 420 e o 420 vai ser atribuído para const total. Se nesse console.log a gente inserir a total e salvar, a gente vê 420 exibido no console. E para adicionar números decimais no fim desse valor, a gente pode encadear aqui no final do reduce a invocação do método toFixed. E como argumento do toFixed, a gente vai inserir que a gente quer 2 decimais. Se a gente salvar, a gente vê o ponto e os decimais inseridos depois do valor. Então agora que a gente já obteve o valor total, nosso próximo passo é obter só as receitas. Como que a gente vai fazer isso? Já que aqui na Transactions Amounts a gente está armazenando todos os valores em um array, tanto os valores das despesas como das receitas, baseado nesse array,
a gente pode gerar um novo array só com as receitas. E para isso, a gente vai usar o método filter. Então, abaixo da total, a gente vai inserir uma const income que recebe transactionsamounts.filter. O que é o filter? De forma similar ao map e o reduce, o filter também é uma higher order function, porque ele recebe uma função por argumento e executa essa função para cada item de um array. Quando que você vai usar o filter? Quando, baseado em uma condição, você precisar obter um novo array só com alguns itens do array original. Um exemplo clássico para a gente entender esse método é o seguinte. Suponhamos que a gente tenha um array de números aleatórios numa escala de 0 a 100 e a gente quer pegar desse array só os números maiores que 37. Então aqui no browser a gente vai declarar uma const random numbers que recebe um array com os números 36, 99, 37 e 63. E abaixo dessa const a gente vai declarar uma const numbers greater than 37 que recebe o random numbers e a gente vai encadear nesse array a invocação do método filter. O método filter também não vai modificar o array original, ele vai retornar um novo array. E como argumento do filter, a gente vai inserir a função que vai ser executada para cada item do array. E essa função pode receber até 3 parâmetros. O item, que é o item que está sendo iterado atualmente, o index, que é o index, a posição do item que está sendo iterado, e array, que é o próprio array que está sendo iterado. Desses 3 parâmetros, só o item é obrigatório e nesse exemplo a gente vai usar só ele. E como que o filter retorna um novo array? O filter vai criar um novo array verificando quais itens do array original atendem à condição que a gente vai especificar dentro dessa função. Então essa função vai ser executada para cada item do array e ela sempre deve retornar um boolean. Se ela retornar true, a cópia do item atual que está sendo verificado é adicionada ao novo array que o filter está gerando. Se ela retornar false, esse item é ignorado e o próximo item do array é verificado. E se ela retornar false em todas as iterações, o filter vai retornar um array vazio. Então a gente vai fazer essa função retornar se o item atual é maior que 37. Se a gente pressionar Enter e aqui abaixo a gente inserir a numbers greater than 37 e pressionar Enter, a gente vê que ela armazena um array só com os números maiores que 37. Então qual que foi o fluxo aqui? Na primeira vez que essa função foi executada, o item recebido por parâmetro foi o primeiro item do array, que é o número 36. 36 é maior que 37? False. Então esse item 36 não vai ser adicionado no novo array que o filter está criando. Depois disso, essa função foi executada pela segunda vez e esse item do parâmetro correspondia ao segundo item do array, que é o 99. 99 é maior que 37? True. Então esse item 99 vai ser adicionado no novo array que o filter está criando. Depois disso, essa função foi executada pela terceira vez. E nessa terceira vez, esse parâmetro item recebeu o terceiro item do array, que é o 37. 37 é maior que 37? Não, porque 37 é igual a 37. Então essa expressão resultou em false, o false foi retornado e o 37 não foi para o novo array. E depois disso, essa função foi executada pela quarta e última vez. E esse item do parâmetro correspondia ao quarto e último item do array, que é o 63. 63 é maior que 37? True. Então 63 é adicionado ao novo array. E depois disso, como a função já foi executada para todos os itens do array, toda essa invocação resultou nesse novo array, e esse novo array foi atribuído para essa const numbers greater than 37, que às vezes a gente enrola a língua para falar.
Então o ponto-chave do filter é você entender que o item em questão vai ser adicionado no array só quando a condição que essa função retorna for true. Então agora que a gente viu como que o filter funciona, aqui dentro da invocação desse filter, a gente vai inserir uma função que tem um parâmetro value, e essa função vai inserir no novo array só as receitas, ou seja, só os valores que forem maiores que 0. Se aqui abaixo a gente inserir a income nesse console.log e salvar, a gente vê exibido no console um array com o valor da transação salário, que é 300, e com o valor da transação violão, que é 150. E agora, para somar esses valores e obter o valor total da receita, no fim desse filter, a gente vai encadear um reduce, que recebe uma função com os parâmetros accumulator e value, e a gente vai fazer essa função retornar accumulator somado ao value. E como segundo parâmetro desse reduce, a gente vai inserir o valor inicial do accumulator, que é 0. E aqui no final desse reduce, a gente vai inserir a invocação do toFixed com um 2 como argumento, para indicar que a gente quer 2 decimais inseridos no final desse número. E antes de salvar, a gente precisa formatar essa linha. Então a gente pode quebrar a invocação desse filter para a linha de baixo e inserir um tab. Vamos fazer a mesma coisa com o reduce e também vamos quebrar o toFixed e vamos fazer a mesma coisa com o encadeamento dos métodos das outras const que estão acima da income. Código formatado, e se a gente salvar, a gente vê no console o valor total das receitas, que é 450. Então agora que a gente obteve o valor total do saldo e o valor total das receitas, nosso próximo passo é obter o valor total das despesas. E depois disso a gente vai inserir essas informações no DOM para que elas sejam exibidas aqui no topo da nossa interface. Então aqui abaixo a gente vai inserir uma const expense que recebe um array só com os valores das despesas das transações. Então transactionsamounts.filter, e esse filter vai receber uma função com o parâmetro value, e essa função vai retornar um boolean para os valores que forem menor que 0. Se nesse console.log a gente inserir a expense e salvar, a gente vê um array só com os valores das despesas exibido no console. Observa que se aqui no console do browser a gente inserir -20 somado a -10, -30 é retornado. E é isso que a gente vai fazer com o reduce, para a gente obter o total da soma dos valores desse array de despesas. Então aqui no final do filter, a gente vai encadear a invocação de um reduce, que recebe uma função com os parâmetros accumulator e value, e a gente vai fazer essa função também retornar o accumulator somado ao value. E como segundo parâmetro desse reduce, a gente vai passar o valor inicial do accumulator, que é o 0. Se a gente salvar, a gente vê o valor total das nossas despesas, que é -30. Então, aqui no final da invocação do reduce, a gente vai inserir a invocação do toFixed, que recebe 2, e vamos formatar esses encadeamentos do filter, do reduce e do toFixed. Se a gente salvar, a gente vê o -30 exibido com os 2 decimais no console. E agora, a gente precisa inserir essas informações no DOM. Para fazer isso, primeiro a gente vai obter a referência desse H1 do saldo atual, desse P que exibe o valor total das receitas e desse P que exibe o valor total das despesas. Então aqui no topo do nosso código, a gente vai inserir uma const income display que recebe document.querySelector, que recebe a hash money-plus, que é o ID do parágrafo que exibe o valor total da receita. Vamos inserir uma const expense display que recebe document.querySelector, que recebe hash money-minus, que é o ID do parágrafo que exibe o valor total das despesas, e vamos inserir uma const balance display que recebe document.querySelector, que recebe hash balance,
que é o ID do H1 que exibe o saldo total. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe um objeto com a Income Display, a Expense Display e a Balance Display, se a gente salvar, a gente vê no console um objeto com as referências dos elementos que exibem o saldo, as despesas e as receitas na tela. Então a gente pode remover esse console.log daqui e aqui dentro da nossa função a gente vai inserir no DOM os valores que a interface deve exibir. Então para a gente exibir o saldo total na tela, a gente vai inserir balance display, que é a referência do H1, .text content, recebe uma template string com um R maiúsculo, cifrão e uma interpolação da total. Aqui abaixo, para a gente exibir o valor total das receitas, a gente vai inserir income display, que é a referência do parágrafo, .text content, recebe uma template string com R maiúsculo, cifrão e uma interpolação da income. E aqui abaixo, para a gente exibir o valor total das despesas, a gente vai inserir expense display, .text content recebe uma template string com R maiúsculo, cifrão e uma interpolação da expense, não da expense display. Se a gente salvar, a gente vê que agora a interface exibe o saldo atual de R$ 420, o valor total das receitas é 450 e o valor total das despesas é de R$ 300. Só que observa que tem um sinal de negativo antes do valor das despesas. Como que a gente vai consertar isso? A gente pode usar o método ABS do método math, que inclusive a gente já usou para remover o sinal de negativo dos valores das despesas dessa lista de transações. Então, aqui no início da atribuição da expense, a gente vai invocar um math.abs e vamos envolver todo esse encadeamento do filter e do reduce para que toda essa expressão seja o argumento do ABS. Se a gente salvar, a gente vê que o sinal de negativo foi removido do valor total das despesas. Então agora que os valores estão sendo exibidos na tela, qual que vai ser o nosso próximo passo? A gente vai implementar a funcionalidade da gente vir aqui nesse form e adicionar uma transação. E em seguida, a gente vai implementar a possibilidade de remoção das transações quando a gente clicar nesse X aqui ao lado da transação. Para adicionar uma transação através desse form, a gente vai precisar de um listener de eventos que executa uma ação quando esse form é enviado. Para fazer isso, primeiro a gente precisa obter a referência do form. Então no topo do nosso código, a gente vai inserir uma const form que recebe document.querySelector, que recebe uma hash form, que é o ID do form. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a form e salvar, a gente vê a referência do form exibida aqui no console. Então a gente vai remover esse console.log daqui e no final do código, abaixo da invocação da init, a gente vai inserir um listener de eventos no form. Então form.addEventListener, que vai receber como primeiro argumento o tipo de evento que a gente quer escutar, que é um submit, e como segundo argumento, a gente vai passar uma função com o parâmetro event, e essa função só vai ser executada quando esse evento acontecer. Dentro dessa função, a gente vai inserir que quando esse form tentar ser enviado, a gente vai dizer ao browser que a gente não quer que esse form realmente seja enviado, porque a gente vai lidar com esses dados do form aqui dentro dessa função. Então a gente vai inserir a invocação do event.preventDefault. E agora que a gente impediu que esse form fosse enviado, no momento em que o usuário enviar a transação, a gente precisa assegurar que tanto o input com o nome da transação quanto o input do valor foram preenchidos. Se um dos dois inputs não estiverem preenchidos quando o form é enviado, a gente vai exibir uma mensagem avisando que os dois campos devem ser preenchidos. Para fazer isso, primeiro a gente precisa obter a referência dos dois inputs. Então lá no topo do código,
a gente vai inserir uma const input transaction name que recebe documents.querySelector com uma hash text, que é o ID do input do nome da transação. E a gente vai inserir uma const input transaction amount que recebe documents.querySelector com uma hash amount, que é o ID do input do valor da transação. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe um objeto com a input transaction name e com a input transaction amount, se a gente salvar, a gente vê no console um objeto com as referências dos dois inputs usados para inserir a transação na tela. Então a gente pode remover esse console.log daqui e dentro da nossa função a gente vai fazer uma verificação dizendo que se um dos dois inputs não estiver preenchido, uma mensagem vai ser exibida. Então if input transaction name .value.trim é igual a string vazia, ou se input transaction amount .value.trim é igual a string vazia, dentro desse if a gente vai exibir uma mensagem. Então com essa expressão a gente obtém o valor que o input tem no momento em que o form é enviado, e esse método trim vai remover dessa string qualquer espaço em branco do início e do fim da string. E a gente vai refatorar esse código mais à frente, mas antes a gente vai fazer a aplicação funcionar. E aqui dentro desse if, para a gente não levar muito tempo na configuração dessa mensagem, a gente vai exibir um alert. Se você quiser, você pode investir mais tempo trabalhando uma possível inserção dessa mensagem na tela, por exemplo. Então a gente vai inserir um alert com uma mensagem: por favor, preencha tanto o nome quanto o valor da transação. Se a gente salvar e tentar enviar a transação sem nome e sem valor, o alert é exibido. Se a gente tentar enviar uma transação que contém só o nome, o alert também é exibido. E se a gente tentar enviar uma transação que tem só o valor, o alert também é exibido. E para não encadear um else nesse if, como a gente está dentro de uma função, abaixo do alert a gente pode inserir um return. E aqui abaixo do if, a gente vai implementar o código que vai ser executado se os dois inputs estiverem preenchidos. Ou seja, se no momento do envio desse form o bloco desse if foi executado, como a gente tem um return aqui dentro, qualquer linha que vier abaixo do return não vai ser lida, porque o return vai parar a execução da função aqui nessa linha. Se o bloco desse if não foi executado, ou seja, se os dois inputs estiverem preenchidos, essa condição do if vai resultar em false, o bloco do if vai ser ignorado e o código abaixo do if vai ser executado. E qual que vai ser o código abaixo do if? A gente vai criar um objeto que representa a transação, e esse objeto vai ser igual a esses objetos que o array dummy transactions armazena. Então a gente pode copiar esse primeiro objeto, e aqui abaixo do if a gente vai inserir uma const transaction que recebe o objeto que a gente copiou. Só que os valores das propriedades name e amount desse objeto vão ser os valores inseridos nos inputs no momento do envio do form. Então antes do if, a gente vai criar duas consts para armazenar esses valores. Então const transaction name recebe o input transaction name.value.trim e const transaction amount recebe o input transaction amount.value.trim. E agora a gente pode usar essa const transaction name aqui nessa primeira expressão do if e como valor da propriedade name do objeto transaction, e a gente pode usar essa transaction amount aqui nessa segunda expressão do if e como valor da propriedade amount do objeto transaction. Mas e a propriedade ID? Que valor que ela vai ter? Existem várias formas da gente gerar um ID, e a forma que eu vou mostrar agora é através de uma função que vai gerar IDs aleatórios para a gente.
Então, acima desse listener de eventos do form, a gente vai inserir uma const generateID, que recebe uma função que vai retornar o resultado da invocação de um math.round, que recebe a invocação de um math.random multiplicado por 1000. Essa expressão vai gerar para a gente um número aleatório de 0 a 1000. E agora que a gente tem a nossa função que retorna um número aleatório, a gente vai fazer essa propriedade ID receber a invocação da generateID, e se aqui abaixo a gente inserir um console.log, passar a transaction e salvar, se a gente inserir uma transação com o nome test e com o valor 53, a gente vê no console o nosso objeto com um ID aleatório, o nome test e o valor 53. Então agora que a gente criou esse objeto, a gente precisa adicionar ele nesse array de transações que a gente tem aqui no topo do nosso código. Então a gente vai remover esse console.log daqui, vamos formatar esse objeto para que cada propriedade fique em uma linha, e aqui abaixo a gente vai inserir esse objeto no dummy transactions. Então a gente vai invocar o dummy transactions.push, que recebe como argumento o objeto que vai ser adicionado como último item do array, que é o transaction. Feito isso, a gente precisa adicionar essa nova transação aqui nessa lista de transações e precisamos atualizar esses valores aqui em cima. E a gente já tem uma função que faz isso, que é a init. Então aqui abaixo do push, a gente vai invocar a init e logo abaixo dessa invocação, a gente vai limpar os inputs do nome e do valor da transação. Então input transactionName.value recebe uma string vazia e o input transactionAmount.value também recebe uma string vazia. Se a gente salvar e adicionar uma transação chamada test2 com o valor 37, a gente vê que duas coisas aconteceram. Uma coisa é que antes da nossa transação ser adicionada como último item da lista, todas as 4 transações anteriores foram inseridas novamente. E a outra coisa é que tem um erro no console dizendo que na linha 34 toFixed is not a function. Primeiro, a gente vai resolver esse problema da lista com os itens duplicados. Então, depois desse push, a gente invocou a init, e se a gente observar a declaração da init, a gente vê que ela itera pelo array das transações, e para cada item desse array, ela insere esse item que é uma transação no DOM. Então o problema é que quando a gente invoca essa função init de novo aqui embaixo, ela vai iterar de novo sobre dummy transactions e vai inserir de novo essas transações na tela. Para evitar isso, antes das transações serem inseridas na UL, a gente pode limpar a UL. Então aqui acima, a gente vai inserir que a transactions ul.innerHTML recebe uma string vazia. Se a gente salvar e inserir uma transação chamada test3, test3 é boa, né? Test3 com o valor 97, a gente vê que a duplicação das transações anteriores não acontece mais e que a transação que a gente acabou de adicionar foi inserida como último filho da UL. E agora a gente pode resolver esse erro no console, que diz que a transactionAmounts.reduce.toFixed is not a function. Então tem alguma coisa nessa parte do código, mais especificamente aqui nessa parte, que está fazendo a toFixed não ser executada adequadamente. E essa parte está dentro da função updateBalanceValues. Então aqui no nosso código, na updateBalanceValues, primeiro a gente vai investigar essa transactionsAmounts. Então abaixo dessa const, a gente vai inserir um console.log que vai exibir a transactionsAmounts no console. Se a gente salvar e inserir uma transação test3 com valor 61, a gente vê que o valor da transação que a gente acabou de criar está sendo adicionado no array de transações como uma string. Então, como aqui dentro desse reduce, a última execução da função
está concatenando um número com uma string, e como uma concatenação entre número e string resulta em string, essa expressão está resultando em uma string na qual o toFixed foi encadeado. E como o toFixed é um método que precisa ser encadeado em um número, o erro que a gente viu é lançado no console. Então agora a gente pode remover esse console.log daqui, e lá embaixo a gente vai fazer com que o valor da propriedade amount do objeto transaction seja um número. E para fazer isso, a gente pode ou inserir o operador de soma antes desse valor, que nesse caso ele vai atuar como um operador unário que vai converter essa string em um número, ou a gente pode invocar a função construtora number e passar a transaction amount como argumento dessa invocação. Tanto o operador unário como a invocação da number fazem o que a gente quer, que é converter essa string para número. Eu acho mais legível usar a invocação da number, então vou deixar ela aqui. Se a gente salvar, inserir uma transação chamada test com o valor -93, a gente vê a nossa transação test inserida na UL como último item aqui na parte de cima da interface. O saldo, que antes era 420, caiu para 397, as despesas, que eram 30, foram para 123, e aqui na aba console nenhum erro é exibido. E se a gente inserir uma receita chamada test2 com valor 57, a gente vê que a receita foi adicionada como último item da lista, o valor total das receitas foi para 507 e o saldo subiu para 384. Então agora que a gente fez os valores das transações serem refletidos tanto na lista quanto no topo da interface, a gente pode implementar a funcionalidade de remoção de uma transação da lista quando esse X for clicado. Então se aqui no nosso código a gente pressionar Ctrl F e inserir abre tag button, a gente vê que a gente tem esse botão com a classe delete button. Primeiro a gente vai organizar a formatação dessa linha. Então eu vou deixar esse span na linha abaixo e vou deixar esse button na próxima linha. E aqui depois da classe do botão, a gente vai inserir um evento inline. Então onClick recebe aspas duplas e a invocação de uma função que a gente ainda vai criar chamada removeTransaction. E como argumento dessa função, a gente vai inserir uma interpolação da transaction.id. E a gente pode deixar esse X na linha abaixo e o fechamento da tag na próxima linha. Então, aqui acima, a gente vai criar a removeTransaction. Então, const removeTransaction recebe uma função que tem um parâmetro id, e dentro dessa função, a gente precisa remover do DOM a transação que foi clicada. Existem algumas formas da gente fazer isso, e a forma que a gente vai implementar é fazer com que esse array dummyTransactions, que daqui a pouco vai ser preenchido com os itens do local storage, receba as transações que ele já tem, exceto a transação que foi clicada. Para fazer isso, a gente vai inserir dummyTransactions, recebe dummyTransactions.filter, que recebe uma função com o parâmetro transaction, e essa função vai retornar em um novo array todas as transações que têm o ID diferente do ID da transação que foi clicada. Então transaction.id é diferente de ID, que é o ID que a gente está recebendo nesse parâmetro. Para a gente testar, se aqui abaixo a gente inserir um console.log que recebe dummyTransactions, salvar e clicar no X de alguma transação, a gente vê que a gente está tentando atribuir um novo valor para uma constante. Ou seja, para atribuir um novo valor para o dummyTransactions, a gente vai fazer com que ele seja uma let. Se a gente salvar e clicar no X, a gente vê que agora o array de transações tem todas as transações diferentes da que a gente clicou, que foi a bolo de brigadeiro. E agora, para atualizar o DOM com esse novo array, a gente pode remover esse console.log daqui e vamos invocar a init. Se a gente salvar
e clicar no X da transação bolo de brigadeiro, a gente vê que agora a transação foi removida da lista de transações e tanto o valor das despesas como do saldo aqui no topo foram atualizados. Mas, se a gente atualizar a página, as 4 transações são exibidas. E para fazer com que as nossas adições e remoções de transações persistam, mesmo que a página seja recarregada, a gente precisa implementar o armazenamento dessas transações no Local Storage. O que é o Local Storage? Existe uma API no browser chamada Web Storage API. E essa API possibilita que a gente armazene e persista dados no browser do usuário para que quando o usuário acessar novamente a aplicação, esses dados estejam salvos. Então aqui abaixo do Dummy Transactions, a gente vai criar uma const local storage transactions que recebe local storage.getItem. E a invocação do getItem recebe uma string transactions. Essa expressão vai resultar no valor da propriedade transactions do objeto da local storage que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Só que esse valor vai ser um array stringificado. E para passear essa string para um array de verdade, a gente vai envolver essa invocação como argumento do JSON.parse. Feito isso, a gente vai remover esse array dummy transactions daqui e abaixo da local storage transactions, a gente vai inserir uma let transactions que vai armazenar ou as transações que o local storage tem ou um array vazio. Então a gente vai inserir que se local storage.getItem recebendo transactions é diferente de no, a let transactions vai armazenar a local storage transactions. Se a local storage estiver vazia, ou seja, se essa expressão resultar em false, a let transactions vai armazenar um array vazio. E para não deixar o código desorganizado e com mais de 80 caracteres por linha, a gente vai quebrar esse getItem para a linha de baixo, esse getItem também vem para a linha de baixo, e esse retorno do filter também vem para a linha de baixo. E agora, a gente precisa substituir no código todas as referências do array dummy transactions que não existe mais por essa let transactions. Para fazer isso, eu vou selecionar essa referência do dummy transactions, vou pressionar Ctrl Shift L para que todas as ocorrências dessa mesma string nesse documento sejam selecionadas e vou inserir transactions. Se a gente salvar, a gente vê que nenhum erro é exibido no console e que a lista de transações está vazia, porque a gente ainda não armazenou transações no Local Storage. Se aqui no DevTools a gente selecionar a aba Application e aqui do lado a gente selecionar a Local Storage e selecionar essa URL que é a nossa URL atual, a gente vê que a Local Storage está vazia. Se a sua Local Storage não estiver vazia e você quiser limpar ela, é só clicar nesse ícone e todas as informações vão ser removidas. Então agora, a gente precisa fazer com que quando uma transação for adicionada através desse form, a gente armazene essa transação na Local Storage. Se a gente vier aqui no final do nosso código, a gente tem o listener de evento que escuta o submit do form, e aqui acima da Generate ID, a gente vai criar uma função que vai adicionar a transação no Local Storage. E essa função vai se chamar Update Local Storage, que recebe uma função, e dentro dessa função, a gente vai invocar um Local Storage.setItem. Esse método vai salvar uma informação no Local Storage. E essa informação que vai ser salva tem um formato chave e valor, como se fosse um objeto. Então a gente vai inserir o nome da chave, que é transactions, e o valor, que vai ser armazenado nessa chave, que vai ser um array de objetos em formato de string. Então, para converter esse array de objetos em string, a gente vai invocar o JSON.stringify e vamos passar como argumento o transactions, que é o array de transações
que essa letTransaction está armazenando. E quando que essa atualização no local storage tem que acontecer? Quando o form foi enviado. Então, aqui dentro dessa função do listener do submit do form, abaixo da invocação da init, a gente vai invocar a update local storage. E quando a gente remover uma transação, a gente também tem que atualizar as transações do local storage. Então, se a gente inserir Ctrl F, inserir remove, a gente vê a nossa função remove transaction e aqui acima da invocação da init, a gente vai invocar a update local storage. Se a gente salvar, adicionar uma transação test com o valor 100, a gente vê que o local storage agora tem uma chave transactions que armazena um valor stringificado, que é um array que tem um objeto dentro que representa a transação que a gente acabou de inserir. E se a gente recarregar a página, a gente vê que essa chave e valor continuam armazenados no local storage. Então essa é uma das formas da gente persistir dados no front-end. Se a gente adicionar uma despesa chamada test2 com o valor -50, essa transação foi inserida como segundo item do array transactions, foi inserida também na lista de transações e esses valores aqui do topo foram atualizados. Se a gente recarregar a página, as transações permanecem e se a gente remover a test2, ela é removida tanto do local storage como da lista de transações e os valores do topo da aplicação também foram atualizados. Se a gente recarregar a página, só a transação test permanece tanto na página como no local storage. Então agora que a nossa aplicação está funcionando, a gente vai observar o que a gente pode refatorar e melhorar no nosso código. Para começar, a gente pode desacoplar essa função que lida com o envio do form. Então aqui acima a gente pode inserir uma const handle form submit que recebe essa função que a gente passou como segundo argumento do listener de evento do form e a gente vai passar a referência da handle form submit como segundo argumento do listener de evento do form. E agora que a gente desacoplou essa função, a gente pode observar quais funções estão com excesso de responsabilidade, ou seja, estão fazendo mais de uma única ação. Quando a gente tem uma função extensa como essa handle form submit, isso pode ser um code smell, um indício de que a função está fazendo mais do que ela deveria, e que ela pode ser quebrada em pequenas funções com uma única responsabilidade. Nessa primeira linha, a gente está impedindo que o form seja enviado e a página seja recarregada. Nessas duas linhas, a gente está criando duas const com os valores inseridos no input. Nesse if, a gente está verificando se algum dos inputs não foi preenchido e exibindo uma mensagem na tela. Aqui abaixo, a gente está criando a nossa transação e adicionando ela no array de transações. E depois a gente invoca a init para atualizar as transações na tela e atualiza o local storage e limpa os inputs. Então com esse pedaço de código, por exemplo, a gente pode criar uma função que vai adicionar a transação no array de transações. Acima da handle form submit, a gente vai inserir uma const add to transactions array que recebe uma função com o parâmetro transaction name e com o parâmetro transaction amount, e dentro dessa função a gente vai invocar esse transactions.push e como argumento dessa invocação a gente vai inserir esse objeto que a const transactions armazena. E dentro da handle form submit a gente vai substituir essa const e essa invocação do push pela invocação da add to transactions array, que recebe como argumento a transaction name e a transaction amount. Se a gente salvar, inserir uma transação test3 com o valor 67, a gente vê que a transação foi inserida no local storage, foi inserida na interface e nenhum erro é exibido aqui no console. E a gente também pode isolar essas limpezas dos inputs em uma função. Então acima da handle form submit, a gente vai inserir uma const
clean inputs, que recebe uma função, e dentro dessa função a gente vai colar essas duas linhas que limpam os inputs, e no lugar dessas duas linhas a gente vai invocar a clean inputs. Agora observa o seguinte, se dentro dos parênteses desse if, ao invés dessa expressão que eu recortei agora, a gente lesse is some input empty, não seria mais rápido a gente entender o que esse if está fazendo? Então, aqui acima, a gente vai criar uma const is some input empty, que recebe essa expressão que a gente recortou. Vamos testar se a função continua funcionando? Se a gente salvar e tentar inserir uma transação com os dois inputs vazios, o alert é exibido. Se a gente preencher só o nome da transação e enviar, o alert também é exibido. Se a gente preencher só o valor da transação, o alert é exibido. E se a gente preencher o nome e o valor da transação e adicionar, a transação é adicionada. Então a handle form submit continua funcionando. Será que tem mais funções com excesso de responsabilidade no nosso código? Aqui mais acima, a gente vê que a update balance values, antes de atualizar os valores no DOM, está armazenando vários encadeamentos de métodos que poderiam ser funções únicas. Então aqui acima, a gente vai inserir uma const getExpenses, que recebe uma função que vai retornar o resultado de todo o encadeamento que a const expense está armazenando. Só que dentro da invocação do math.abs, a gente está usando esse array transactions amounts. Então a gente vai receber esse array por parâmetro. E como valor da expense, a gente vai invocar a getExpenses e passar a transactions amounts como argumento. Se a gente salvar e adicionar uma despesa, a gente vê que essa despesa foi refletida aqui na lista e aqui no valor total das despesas na parte superior da interface. Isso significa que essa parte do código que a gente refatorou está funcionando. E agora a gente vai fazer o mesmo com essas outras consts. Então aqui acima a gente vai inserir uma const getIncome, que recebe uma função com um parâmetro transactionsAmounts, e essa função vai retornar o resultado de todo esse encadeamento que a const income está armazenando e que eu vou indentar segurando Ctrl e pressionando K e F. E como valor da income, a gente vai invocar a getIncome e passar a transactionsAmounts como argumento. E aqui acima a gente vai inserir uma const getTotal, que recebe uma função com o parâmetro transactionsAmounts, e essa função vai retornar o resultado de todo esse encadeamento que a const total recebe. E como valor da total, a gente vai invocar a getTotal recebendo transactionsAmounts como argumento. E na transactionsAmounts, a gente pode deixar essa invocação do map na linha anterior e a gente pode fazer um destructuring nesse objeto que está sendo recebido nesse parâmetro. Roger, quando que eu sei se eu posso fazer um destructuring? Na maioria das vezes em que você estiver usando essa sintaxe de objeto.propriedade, você pode fazer um destructuring. Então, para eliminar essa sintaxe e deixar o código mais enxuto, a gente vai remover esse transaction ponto, e aqui nesse objeto que está sendo recebido por parâmetro, a gente vai inserir um destructuring assignment e vamos copiar o valor da propriedade amount desse objeto que está sendo recebido nesse parâmetro. A gente ainda poderia eliminar essas três consts e invocar essas funções diretamente nessas interpolações, mas eu acho que fica mais legível se a gente manter as consts. Se a gente salvar, nenhum erro é exibido no console. Se a gente adicionar uma receita, ela é adicionada e refletida na interface. Se a gente adicionar uma despesa, ela também é adicionada e refletida na interface. E se a gente remover essa despesa e recarregar a página, as transações continuam na tela. Aqui no nosso código, mais acima, a gente tem essa função addTransactionIntoDOM, que recebe um objeto por parâmetro. Então, se a gente fizer um destructuring nesse objeto,
a gente elimina de dentro dessa função essa sintaxe objeto.propriedade. Então a gente vai inserir uma expressão de destructuring que vai copiar desse objeto que está sendo recebido por parâmetro os valores das propriedades amount, da propriedade name e da propriedade id. Se esse é o seu primeiro contato com o Destructuring Assignment, dá uma olhada na descrição desse vídeo. Eu vou colocar aulas complementares onde eu explico com mais detalhes as features que a gente está usando nessa aplicação. Então agora, a gente pode selecionar essa primeira ocorrência da transaction ponto. Vamos pressionar Ctrl D para que as próximas ocorrências dessa string sejam selecionadas e a gente vai pressionar Delete para que elas sejam removidas. Feito isso, eu vou pressionar ESC, vou deixar a tag desse button em uma só linha agora, e se a gente salvar, a gente vê que as LIs continuam sendo exibidas na página. E isso significa que a função addTransactionIntoDOM, que a gente acabou de refatorar, continua funcionando. Só que agora, a gente está fazendo essa aplicação rodar com um código refatorado em que cada função tem uma responsabilidade única. E com isso, a gente chega ao fim de mais uma aula onde a gente desenvolveu uma aplicação com JavaScript puro. Se você chegou até o fim dessa aula, parabéns pelo esforço e a partir daqui, modifique e teste coisas novas na aplicação, adicione mais features a ela, porque essa aula é só o começo. A continuação da aula é você praticar e aperfeiçoar o seu código rumo à fluência em JavaScript, que caso você não saiba, fluência em JavaScript significa construir aplicações com JavaScript puro, sem grandes dificuldades. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima aula. Um abraço!